só conhecida assim, mas é uma ativista, está sempre do lado da luta das terceirizadas, como se mostrou do lado da luta dos garis, também se mostra presente no civil social, no CAIS, tentando movimentar aquilo, e também participou intensamente da greve dos professores da rede estadual, que está em greve. Então, seja, luta não falta para você, né? Então chega aqui e fala aqui para a galera que você tem que falar. Valeu! Boa noite, primeiramente para a Temer. Não podia perder a oportunidade de falar. Estou nervosa. Queria agradecer, primeiro pedir desculpa pelos atrasos, os problemas que tiveram aqui no espaço. Queria agradecer a todo mundo que veio até aqui, agradecer meus companheiros de vida e de luta da MNT, da Faísca, agradecer os companheiros da UERJ, em especial os companheiros do Serviço Social, os companheiros da FRJ, da Rural, agradecer os professores, os garis que ensinaram para todo mundo o que significa não ter arrego. Tem algumas companheiras terceirizadas que estão chegando, mas queria deixar meu agradecimento para elas também. Para os secundaristas que ensinaram para todo mundo, deram uma aula de mobilização desde o ano passado e esse ano. Queria agradecer a minha mãe e as minhas irmãs que vieram de São Paulo para me ver, são elas aqui, ó, essas três. Queria agradecer todos os amigos, companheiros que vieram aqui, é muito bom ver vários sorrisos conhecidos. Queria começar a minha saudação, acho que está todo mundo acompanhando, obviamente não tem como não acompanhar, né, assim, as nossas vidas. Felizmente tem coisas boas, né? Acho que está todo mundo vendo a mulherada arrasando nas Olimpíadas, mostrando, na verdade, como são muitos os exemplos de machismo, de racismo, de LGBTfobia, e a mulherada mostrando como enfrenta isso no esporte, como enfrenta isso cotidiano. Eu acho que esse é um ponto positivo para uma Olimpíada que significa para todos nós as Olimpíadas da crise, as Olimpíadas da corrupção, as Olimpíadas da calamidade. Acho que trouxe aqui umas 15 páginas, mas acho que a gente termina até umas 8, assim, fiquem tranquilos. O PT e o PMDB construíram, nos últimos anos, né, construíram e prepararam o Rio de Janeiro para ser uma cidade vitrine do Brasil para o mundo, né, desse projeto de país. E aí, cada dia mais se mostra, na verdade, que essa cidade maravilhosa que está sendo construída, ela é maravilhosa para os empresários, para os ricos, para os turistas. Para nós, trabalhadores, o que resta é calamidade. Enquanto a gente vê nos hospitais, como o Miguel Couto, suítes especiais para atender a família olímpica, a população do Rio de Janeiro está morrendo nas filas dos hospitais, sem maca, sem ter remédio, muitas vezes esperando vários dias para ser atendida. Enquanto a família olímpica tem estradas específicas para transitar no Rio de Janeiro, todo mundo aqui gasta 3, 4 horas para se locomover todos os dias num transporte caríssimo, com trem, com ônibus e metrô lotado, com várias linhas que foram canceladas, um apartheid social para impedir a molecada de ir para a praia. Então, essa família olímpica com certeza não inclui os trabalhadores, não inclui a juventude, não inclui o lazer e transporte. A educação está cada vez mais precária, as escolas onde a gente dá aula não tem papel higiênico para ir no banheiro, não tem papel para imprimir prova, não tem porteiro na escola, não falta dinheiro para merenda, né? Essa é a situação que a gente vive. E por isso a gente fez, inclusive, 5 meses de greve esse ano para denunciar as condições de precarização que a gente está. O governo do Dornelles e do Pezão inovaram, né, porque tudo acontece no Rio de Janeiro, e decretaram uma calamidade do Estado. Né? E, na verdade, a calamidade do Estado, decretaram isso para conseguir mais dinheiro. E, na verdade, a calamidade do Estado é esse próprio governo. É um governo que não quer mostrar que foi o PMDB que faliu no Rio de Janeiro, que foi o PMDB que colocou o Estado como está, hoje nessas condições, fazendo que os trabalhadores e a juventude tenham que pagar por essa crise. O PMDB deixou de arrecadar, nos últimos anos, 185 bilhões de isenções de grandes empresas que não estão criando emprego, grandes empresas que não estão trazendo benefícios, são as grandes empresas que estão financiando as campanhas desses políticos corruptos que vivem no Rio de Janeiro, que tem aos montes na Câmara dos Vereadores, aos montes na Assembleia Legislativa. Esse dinheiro, 185 bilhões, daria para pagar o salário de 5 anos de salário dos servidores. Os mesmos servidores que o Estado não está pagando agora. Os servidores que estão agentes do Estado, professores que estão tendo salário parcelado, estão tendo salário atrasado todos os meses, aposentado que fica sem salário. Então dá para ver exatamente quem é que está pagando o pato e quais são os responsáveis disso. O Rio de Janeiro é o país, é um dos países, não,
aumentar, uma dívida que só serve para enriquecer banqueiro e que é dessa dívida, enquanto o governo está pagando a dívida, está deixando de dar dinheiro para a saúde e para a educação. Essa vitrine do Rio de Janeiro, que eles estão tentando colocar para o mundo todo, que está agora nas listas para o mundo todo, não mostra que tem favela escondida por muro. Não mostra que para ter evento de 2009 para cá tiveram 77 mil famílias envolvidas. Grandes obras que não vão servir, em sua grande maioria, de nada para a população carioca. Essa cidade que estão tentando mostrar para todo mundo, não mostra na verdade que para construir essa cidade, milhares e milhares de jovens morrem todos os anos, jovens negros que são assassinados pela polícia que mais mata no mundo. Essa Olimpíada tem sangue nas mãos. A gente estava olhando as estatísticas de 2015 para cá, 135% mais de mortes de jovens negros nas periferias. Essas são as estatísticas e esse é o legado das Olimpíadas para a juventude negra e para a classe trabalhadora. Essa crise que a gente está vivendo hoje, ela é uma crise que não foi criada pela gente, ela é uma crise que foi criada pelos empreiteiros, por político corrupto que bate em mulher. E esses políticos aqui do Rio de Janeiro, eles estão ligados nacionalmente com os mesmos políticos corruptos do governo golpista do Temer, que fizeram um golpe institucional no nosso país e vão fazer a classe trabalhadora pagar duro por essa crise, fazendo a gente trabalhar até morrer com a reforma da Previdência, mexendo nas nossas aposentadorias, diminuindo os nossos salários, aumentando o custo de vida, cortando o dinheiro da saúde e da educação, tentando atacar os dinheiros que a classe trabalhadora lutou tanto por muitas greves para conquistar e querendo mudar os direitos da CLT, querendo demitir servidor, fazendo os trabalhadores pagar por uma crise que não é nossa. Desculpa, a gente está nervosa. Mas, ao mesmo tempo, eu achei importante e gostaria de saudar todos os companheiros aqui, porque a gente lutou bravamente e resistiu contra esse governo golpista que tentou passar um golpe institucional e vários ajustes, e conseguimos fazer isso mostrando que não é preciso defender o PT para fazer isso. Não é preciso defender o PT, não é preciso defender a Lava Jato, que na verdade significa trocar um escândalo de corrupção por outro, um regime de corrupção por outro, que é possível fazer isso de forma independente, como infelizmente vários setores ou estão defendendo o golpe ou estão defendendo a Lava Jato, e a gente mostrou que era possível defender uma saída independente, que era possível sair às ruas, e nós devemos ter desde o início dizendo que era necessário exigir da CUT, da CTB, que são as principais centrais sindicais desse país, que tinha que mobilizar a classe trabalhadora, botar ela na rua para lutar contra o golpe. E mais uma vez o PT mostrou que tem mais medo da luta de classes do que dos golpistas, porque desde que o golpe aconteceu, nada foi feito e nada será feito, porque o que eles estão pensando é nas eleições, é no processo eleitoral. Enquanto ajustes muito duros estão sendo colocados nas nossas perspectivas de vida. Então, para a gente, mais do que nunca, é necessário organizar os trabalhadores, é necessário que os trabalhadores, aproveitando esse processo de politização, tomem nas suas mãos, se organizem com seus métodos de luta, com piquete, com greve, com mobilização, que os trabalhadores respondam a esse golpe, respondam a esses ajustes. E para nós, nessa crise política e econômica, é necessário ir por mais. É necessário que a gente mude os rumos do país, que a gente mude as regras do jogo. Por isso a gente defende uma Assembleia Constituinte imposta pela luta, para que a gente possa mudar radicalmente as regras desse país, tirar os privilégios dos corruptos, tirar esses políticos corruptos que não vivem como a gente, não vivem a vida da classe trabalhadora. Que negócio de novo. Muitas pessoas perguntam pra gente por que anticapitalista, né? A gente fez reuniões do Comitê Anticapitalista e as pessoas estão perguntando isso. Por que anticapitalista? Eu acho que, primeiro de tudo, a nossa candidatura, a nossa campanha, ela é anticapitalista porque a gente não aceita que as pessoas vivam uma vida de miséria diariamente. Que a vida das pessoas seja pegar transporte lotado, trabalhar, ganhar um salário de merda, voltar para casa, não ter dinheiro ao lazer, não ter dinheiro à cultura. A gente não aceita viver desse jeito. A gente é anticapitalista porque a nossa candidatura vai estar a serviço para fortalecer as lutas que a gente já está fazendo em cada local, em defesa dos trabalhadores, em defesa da juventude, em defesa das mulheres, em defesa dos LGBTs, dos negros e negras. A nossa candidatura tem que estar a serviço disso, porque os políticos golpistas da direita, eles odeiam pobre, odeiam preto, odeiam homossexual, odeiam LGBT, odeiam travesti. É contra eles que a gente quer conformar uma candidatura
anticapitalista, para enfrentar o ódio desses setores, para mostrar que a gente não vai voltar para o armário, para mostrar que a gente não vai aceitar mais ser exterminado nas periferias todos os dias e nas favelas. A nossa candidatura é para fortalecer essas lutas lá dentro. Mas a nossa candidatura também é para enfrentar os privilégios. A Maíra colocou aqui sobre a questão do salário de um político. A gente não acha que a política tem que ser uma forma de enriquecimento. A gente acha que o político tem que ganhar o salário de um trabalhador comum, que ele tem que ganhar o mesmo salário que a gente, tem que viver a vida de um trabalhador comum. Não como eles fazem hoje, ganhando milhões para acabar com a nossa vida diariamente. Então a gente defende que todo político ganhe o salário de uma professora, de um trabalhador comum. E se eu for eleita, como professora, eu vou continuar ganhando o mesmo salário, miserável, né? O salário podia aumentar, inclusive, o salário de uma professora da rede estadual. Porque a gente quer, inclusive, os trabalhadores, obviamente, ganhem mais um salário mínimo do IES. A gente quer, inclusive, que os mandatos dos políticos sejam revogáveis, que os juízes possam ser eleitos. A gente quer acabar com o privilégio na política. A nossa candidatura é um basta nos privilégios dos políticos. A nossa candidatura é anticapitalista para dizer que a gente não vai pagar por essa crise que não foi feita pela gente. A gente não vai pagar por uma crise que quer acabar com os direitos da classe trabalhadora e da juventude, deixar a gente sem futuro. A gente quer fazer taxação das fortunas, que os bens roubados, esse dinheiro seja revertido para a saúde e para a educação, estatizar saúde, educação, transporte, a Petrobras, que eles sejam controlados pelos trabalhadores, pelos usuários. Os serviços públicos estão na mão da população. A gente que usa, junto com os trabalhadores, precisa decidir como as coisas funcionam. Nós somos anticapitalistas, inclusive não foi à toa, eram várias mulheres falando aqui, porque pra gente não é só as mulheres estar no poder, a gente já está na linha de frente há muito tempo, mas a gente quer sim ocupar esses espaços, a gente quer sim dizer que a gente não aceita machismo e que não vai aceitar que ninguém levante o dedo pra gente e que a gente vai cada vez mais ir pra cima desses setores reacionários, machistas, nesse governo golpista, que inclusive é tão reacionário que não aceitou colocar nenhuma mulher no governo. Mas, ao mesmo tempo, a gente está num terreno que não é o nosso, né? É um terreno espinhoso e é o terreno do inimigo. A gente está indo para um processo eleitoral totalmente antidemocrático. Hoje em dia, se qualquer um aqui quiser se eleger, se alguma pessoa quiser fazer parte alguém de uma comunidade, de uma periferia quiser fazer parte do processo eleitoral, não consegue. Você tem que estar afiliado com uma legenda e você tem que estar... porque esse processo, ele é feito dos ricos pelos ricos. Cada coisa que a gente descobre da campanha, a gente descobre como, na verdade, é um processo que não é feito para as pequenas candidaturas, não é feito para quem não tem dinheiro. E a gente não vai ter tempo de TV, a gente não tem tempo de rádio, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem uma coisa que eles não têm. A gente tem força militante, a gente tem vocês, a gente tem gente que participou dos principais processos de mobilização do país esses anos. Isso os capitalistas não têm. A gente tem gente aqui que não aceita ser governado por capitalistas. A gente tem gente aqui que não aceita esse sistema. Isso os capitalistas não têm. E é com essa força militante aqui, e por ela, e só por ela, vale a pena entrar nesse processo eleitoral. Para fazer cada ideia revolucionária aqui, atingir milhares de pessoas no Rio de Janeiro. Tomar as ruas, tomar as redes sociais, panfletar as praças, nas escolas, nas universidades, para que a gente consiga ter milhares de votos anticapitalistas, fortalecer uma luta dura contra os governos corruptos, fortalecer uma luta dura contra os golpistas, machistas, racistas e LGBTfóbicos. É cada um aqui entender que cada um de vocês pode cumprir um papel fundamental nesse processo e pode ser multiplicador dessa campanha, para que cada um aqui consiga trazer milhares de vozes anticapitalistas, que tomem a esquerda diária como uma ferramenta, que não tem, inclusive, que os trabalhadores possam falar sua opinião, denunciar os problemas no seu trabalho, no seu bairro, uma ferramenta de luta e de denúncia, para poder disputar hegemonicamente a ideologia que nos é passada diariamente na mídia, no jornal, o tempo todo. Se cada um tomar essa ferramenta para si, sendo um colaborador, essa campanha já é vitoriosa. Para mim, uma campanha que vem com secundaristas, com terceirizadas, com garis e com cada um de vocês aqui, lutadores que tiverem todos esses processos de luta, essa campanha já é vitoriosa. Então eu queria agradecer a presença de todos, dizer que a gente vai para cima deles, porque aqui tem candidatura feminista que não vai aceitar quem bate em mulher, agressor de mulher querer se eleger para prefeito dessa cidade, e dizer que essa candidatura precisa de milhares de vozes
anticapitalistas e a gente vai sair daqui junto com as outras candidaturas em São Paulo, no ABC e em Minas, para detonar os capitalistas e ir para cima deles. Obrigada.